Desenvolva a mediunidade independente. Eu sei que às vezes você tem dificuldade com isso. Eu sei que às vezes você fica pensando, mas eu não quero entrar para uma religião, eu não quero ter que visitar tal casa, tal isso, tal lugar, eu não quero me tornar este ou aquele, eu quero simplesmente viver a minha vida e entender a mediunidade que eu tenho. Será que eu posso viver assim? Claro que pode. Vamos falar sobre isso? Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Anderson Gomes, aqui falamos sobre ciência, saúde e espiritualidade, falamos sobre mediunidade, a parapsicologia que abrange a mediunidade, outras capacidades psíquicas e outras questões da mente também você vai encontrar por aqui. Então hoje nós vamos falar desse assunto interessante, que é sobre desenvolver a mediunidade de forma independente. Você está autônomo em relação à situação da mediunidade. Muitas pessoas acreditam que para haver o desenvolvimento mediúnico, de você compreender, o que é esse desenvolvimento mediúnico? Você compreender essas relações com a espiritualidade no sentido de comunicação. Lembre-se, mediunidade é comunicação. Só isso, comunicação. É angariar informações de outro lugar para você. Então as pessoas têm essa dificuldade. Nossa, mas então, será que se eu quiser desenvolver ou eu quero pelo menos entender, eu sou obrigado a ir para um centro espírita? Eu sou obrigado a ir para um centro de umbanda? Eu sou obrigado a me desenvolver em tal ou tal religião, ou área, ou seita, ou doutrina? Não, você não é obrigado, porque hoje em dia existem métodos muito modernos para você compreender, desenvolver, entender a religião, a doutrina, o lugar onde você vai se reunir com pessoas para entender isso, também é muito saudável, também é interessante para você trocar ideias com pessoas que passam pelas mesmas situações que você. E até para você entrar naquela cultura, naquela filosofia e buscar os benefícios daquilo. Bem, mas vamos entrar no que você precisa aqui nesse vídeo, que é entender essa coisa de desenvolver de forma independente, para você não ficar preso, porque muitas pessoas ficam presas, Elas começam a ter necessidades em relação à troca de energia no dia a dia, você ficar pesado perto de certas pessoas, sentindo coisas que são definidas como espíritos, entidades, inteligências extracorpóreas, como quer que você queira entender, e aí você se sente mal com tudo isso. E aí quem é espírita tem que estar sempre correndo para o centro espírita. Quem é da Umbanda tem que estar sempre correndo na Umbanda. E faz limpeza, e faz isso, Precisa de tudo isso? Bom, dentro destas culturas é necessário, porque faz parte de tudo isso. Faz parte daquele mundo. Mas fora desse mundo existem outros métodos que nós podemos dizer que usamos sim a ciência para entender isso. A própria parapsicologia tem métodos de como você compreende o porquê você tem mediunidade, o que acontece com a sua mediunidade, quando desperta a sua mediunidade, como são esses fenômenos, esses efeitos, o que causa em você e como que você melhora, certo? Bem, tudo isso ainda faço um apontamento bem importante. Mediunidade, gente, não é uma doença, não é um problema, não é um sintoma de problema que você tem que causa outras coisas na sua vida. Geralmente as pessoas que dizem que tem uma problemática, que a mediunidade abala o emocional, geralmente é o contrário que ocorre. Ela precisa de uma nova inteligência emocional, uma nova educação emocional, para que possa organizar a mediunidade. É o contrário que você precisa fazer, o movimento contrário, e não o inverso, certo? Então, vamos entender o seguinte. A primeira coisa que você vai fazer para compreender essa questão, você precisa, primeiro, de estudo. Muita gente diz, nossa, que coisa batida estudo. Gente, não existe técnica que você faça que seja sustentada conscientemente, de uma forma assertiva, sem você ter um conhecimento básico. Não adianta ensinar aqui para você, faça 1, 2, 3 e prá. Jogue sal na porta da sua casa e a mediunidade está resolvida. Não tem. Você vai ficar sempre... Se essas coisas, gente, funcionassem de verdade, essas técnicas tão básicas, tão simplórias, e às vezes que estão lá dentro do misticismo, as pessoas estariam muito bem. Nós teríamos 100% de pessoas vivendo muito bem com a mediunidade, mas nós não temos. Então, o que nós precisamos fazer?
A minha experiência, não só na vivência da mediunidade, como a compreensão dentro de doutrinas, dentro de religiões, estudando casos em religiões e a compreensão científica é que me orienta como fazer isso, certo? Então, veja, você entender através de estudo, de embasamento científico e você praticar. Bem, talvez você diga, mas Anderson, então onde é que eu vou começar? Que livros eu começo? Bem, na descrição do nosso vídeo tem algumas sugestões que você clica lá para ficar bem prático. Eu fiz um link da Amazon que você pode clicar lá e olhar lá as seções de livros que eu separei. Livros espiritualistas, livros de estudo da mente, livros de comportamento, onde você vai fazer o seu autoconhecimento. Então ali você pode observar. Se você quiser comprar lá, você pode comprar lá. Se não quiser, olhe o livro e compre no lugar que você prefere, certo? Então esta parte de conhecimento é importante em diversos aspectos. Um outro ponto importante, não pare no puro estudo de mediunidade e técnica de mediunidade. Você vai ter uma leitura fria do que é a mediunidade em você, extremamente fria. E qualquer técnica que você use, ela vai ter muita chance de falhar. Então, uma coisa importante que você precisa desenvolver paralelamente é a arte do autoconhecimento. É saber quem você é, quem eu sou, de verdade. Talvez você diga, mas Anderson, isso é um mistério, eu não me entendo. Você vai ter que se entender. E se entender, olhar para si mesmo, não é uma tarefa fácil, porque nós encontramos os nossos bichos, né? Os nossos monstros interiores. E nós vamos ter que fazer as pazes com esses monstros. Nós vamos ter que entender essa nossa sombra. Para ficar mais fácil para você que busca o vídeo, explicando de uma forma mais simples, entenda as suas reações. Entenda os seus pensamentos. Quais são os pensamentos que levam você ao nervosismo? Quais são os pensamentos que levam você à ansiedade? O que acontece com o seu corpo quando você fica ansioso, com medo, com raiva, triste, deprimido? Estude essas reações. E quando eu falo no corpo, é no corpo mesmo. Olha, por exemplo, quando eu fico muito triste, eu sinto um aperto no peito. Então você está definindo a tristeza, aperto no peito. Você está definindo pontos iniciais de reações fisiológicas. Isso é interessante. E aí, destrinchando isso, entendendo onde nascem essas reações, você pensa, e na minha mente o que acontece? Quando eu fico triste, quando eu sinto isso aqui no peito, esse aperto, normalmente o que está acontecendo aqui na minha mente? Eu estou me lembrando de um problema do passado que se repete comigo. Aí você vai ter que compreender por que isso se repete. Qual é o teu comportamento que leva a isso? Então você começa a entender a si mesmo. Por exemplo, quais palavras ou frases que uma pessoa pode falar para você e isso pode te irritar? Isso pode deixar você com medo, assustado, ou pode seduzir você. Você tem que estar preparado para todas essas tendências que você tem, para que as influências externas da sua mediunidade, ou seja, os espíritos ou até energias de pessoas, não sejam tão invasivas a ponto de mudar o que você tem aqui na sua cabeça. Aí altera a sua mente e altera o seu corpo, o seu fisiológico. E aí, ou seja, você se perturba. Mas veja que a influência da informação, ela não é exatamente a causadora, é que ela encontra, digamos assim, um ponto fraco. E isso serve para qualquer coisa. Veja, eu dou sempre esse exemplo para você ficar muito bem consciente do que é a mediunidade. Seu nariz sente cheiro. Você sai na rua, sente um cheiro de podre. O seu nariz é mau? Você tem que bloquear o nariz? Não, o seu nariz é só um nariz. Ele serve para captar informações de odores para que você tome cuidado. Cheiro de podre, eu preciso prestar atenção. Cheiro de flor, maravilha, eu vou sorver isso porque isso me acalma, me traz tranquilidade. Percepções da mediunidade funcionam da mesma forma. Então veja, estes pontos muito importantes você precisa ter em mente. E aí uma questão para finalizar. Estudo,
técnica, mediunidade, conhecimento, a parte do autoconhecimento e a questão de como você vai dar manutenção nas suas energias. Temos no nosso canal vários vídeos, temos uma playlist sobre energia para você explorar, onde você pode buscar diversas técnicas de como trabalhar isso. É claro, se eu fosse falar para você de cada coisa que você pode fazer para você melhorar suas energias, eu teria que fazer um vídeo de horas aqui, um dia inteiro falando, e ainda assim não acabaria, né, de todas as teorias, técnicas e coisas que você pode fazer. Mas nós temos no canal vários vídeos separados nessa playlist. Eu vou até deixar aqui embaixo para você a playlist de energia para você visitar. E aí lá você vai poder dar manutenção. Dica: natureza, energias das árvores, das plantas, sol, luminosidade. Aprenda a descansar, aprenda a relaxar, relaxar mente e relaxar corpo. Então, gente, isso são toques iniciais para você aprender a desenvolver em você, sem você ter uma dependência de instituições, né, de crenças e tudo mais. Mas no nosso canal você pode achar muito mais coisa sobre esse desenvolvimento. Espero que tenha gostado do vídeo até aqui. Um grande abraço, muita paz, muita luz, muita alegria. Até a próxima.